Então, digo para você, duas coisas no Brasil tem que parar, tem que acabar. Primeiro, acabar com o salário mínimo. Ué, como assim? Sim, gente, porque o salário mínimo ele é uma referência. Só que o salário mínimo ele é muito pequeno para ser referência, ele é muito baixo para ser referência. Então é injusto que ele seja referência para uma economia. E acaba não sendo, diga-se de passagem. Diga-se de passagem que o salário mínimo hoje não é referência de nada. Se você parar para pensar, não, mas o salário mínimo é referência de quê? Referência para o governo fazer o que eles querem. Então fica colocando o salário mínimo como uma indexação de pagamentos, indexação disso, indexação de ajuste. Pô, mas aí a faxineira, a diarista, a pessoa que passa roupa, pessoas que ganham com base no salário mínimo, sabe, elas estão lascadas. Por quê? A intervenção no salário mínimo ela é de um jeito, a intervenção na economia é de outro. São duas intervenções diferentes e não é justo. Você deveria, na verdade, fazer o seguinte, liberar, como eu já falei para vocês, liberar contratos de trabalho com um piso mínimo e não salário mínimo. Porque o piso não é o salário. O piso, como você tem piso e teto. Por que você tem piso e teto? Porque o piso é o mínimo e o teto é o máximo. Então, no contrato, você entenda que você coloca piso, você vai ver isso muito em sindicato. Qual é o piso do sindicato dos bancários? Qual é o piso do sindicato dos professores? Então, na verdade, tem que ser piso. Colocar um piso, que é o chão. Ó, nenhum trabalhador no Brasil pode ganhar menos de 2 mil. Pô, mas não é a mesma coisa que salário mínimo? Não, não mesmo. Porque o salário mínimo indexa o seguinte, eu ganho meio salário mínimo, eu ganho um salário mínimo e meio, eu ganho 2 salários mínimos. Então é diferente. Você não fala que ganha 2 pisos, você nunca fala que ganha 2 tetos. Você diz o seguinte, olha, o piso é esse. O que é o piso? O piso, na verdade, é onde minimamente se pode pagar uma empresa a um determinado serviço ou funcionário, ou função, ou atribuição. Você entenda isso. O salário mínimo, na verdade, ele é um fator de roubo. Ele rouba do mais pobre. O Lula fica reclamando, porque o empresário está rico, porque os pobres trabalhou para ele. O empresário, ele está milionário, porque os pobres sempre trabalhou para ele. Pô, cara, o Lula está cada vez mais retardado. Ele falava muita besteira antes, mas agora ele está demais. Luana, Jenny, muito obrigado, Deus te abençoe. Ele não sabe que ser empresário porque ele nunca foi empresário, ele não sabe que é ser trabalhador porque ele nunca trabalhou, né? Então ele esquece. Entenda, quando você coloca a referência, a indexação de uma economia, o que é pior, ele indexa a economia no salário mínimo, o que é um erro crasso. Você indexar a economia no salário mínimo. Porque, na verdade, quem é que aumenta e diminui o salário mínimo? Quem é que aumenta? Por que eles querem salário mínimo? Porque quem regula o salário mínimo é o próprio governo. É o Ministério da Fazenda, é o Ministério da Economia, é o BC, é o Executivo. E se você coloca piso, quem indexa é o mercado, quem indexa é o empresário, quem indexa é o prestador de serviço, quem indexa é o colaborador. É a mesma coisa do MEI, é a mesma coisa da carteira assinada, vocês estão entendendo? Se você fala assim, ó, há um piso, o piso para qualquer trabalhador de todas as categorias é de X. Ou, olha, o piso para a construção civil é esse, o piso... Ah, pastor, mas isso já tem. Mas o piso é indexado ao salário mínimo. Na hora você sempre vai fazer o câmbio para o salário mínimo. Você entende isso? Não adianta você falar assim, não, mas temos um câmbio, nós temos um piso do profissional de saúde, dos enfermeiros, tá? Você tem um piso, mas no final a indexação da economia vai para quem? É para o piso da sua categoria ou é para o salário mínimo? Salário mínimo. Então o que está acontecendo? Já está dando ruim porque o mercado não está querendo mais isso. Aí você diz assim, mas será que os empresários vão querer pagar piso? Não é que a questão, os empresários não são... Você acha que uma pessoa chega a ser milionária? Você acha que um Silvio Santos da vida, Roberto Justus, você acha que o velho da van, você acha que essa turma toda chegou aí como? Comendo mosca? Não. Eles chegaram porque sabem fazer negócio, eles sabem comprar, sabem vender, sabem empregar, sabem contratar, sabem demitir. Eles sabem o que estão fazendo. E pergunta a eles se eles querem indexação das suas empresas sobre salário mínimo ou sobre piso. Pergunta a ele se o comerciário, se ele queria uma indexação dos seus comerciários, ou seja, a categoria, né, que é uma péssima categoria, se diga de passagem. Ó, gente, comerciário, hotelaria,
Sangue de Jesus tem poder. Não existe esse sindicato. Mas vamos lá. Pergunta a ele se ele, se ele gostaria de ter uma indexação a partir de um piso ou a partir de um salário mínimo. Ele ia falar a partir de um piso. Por quê? Porque o piso salarial, gente, entenda o que está acontecendo. Quando você coloca salário mínimo, a pessoa joga na cara. Você ganha 2 salários mínimos. Pô, tá bom demais. Imposto de renda é baseado aonde? Não, a partir de 5 e pouco. São 3 salários mínimos. São até pastores. Pastores de igreja batista, presbiteriana, congregacionais, não, o pastor pode ganhar minimamente 8 salários mínimos. Aí fica indexando. O pastor deve ganhar 8 salários mínimos, o pastor minimamente no estatuto deve ganhar 6 salários mínimos, o pastor... Ou seja, é tudo. E aí o que acontece? Isso é um vício na economia. Isso tranca a economia. Isso é um laço do cão na economia. Vocês compreendem isso? Quando você entra nessa questão do salário mínimo, na questão de assalariar as pessoas, você quebra uma cadeia de valoração pessoal, uma cadeia de valoração categórica, que é o que, infelizmente, só se tem no Brasil e países de terceiro mundo. Não, isso não vai estimular o empreendedor, não, querido. Não, pelo contrário. As melhores ações de trabalho é a da livre negociação, onde você contratualmente coloca quais são os benefícios e obrigações que tem entre uma pessoa e a outra. Outra coisa, é tomador de serviço. A gente tem que começar a falar para empregador. Não, tomador de serviço e prestador de serviço. Contratuais. Bato nessa tecla há quanto tempo? Tomador e prestador. Porque quando você coloca carteira assinada, sindicalização, você automaticamente faz o que com a pessoa? Com um empregado. Você o coloca numa zona de conforto. Fala para mim, quantos de vocês e quantos dos seus pais, dos nossos pais, de tios, avós, descansaram na cadeira de 3 salários mínimos, de 4 salários mínimos, porque era soldador, era torneiro mecânico, era chefe de almoxarife, chefe de portaria, auxiliar do não sei de que do escritório, chefe da segurança? Quantos? Vai pagar o que eu posso pagar. Não existe isso. Ninguém pode chegar na minha empresa e falar assim, eu quero ganhar 5 mil para produzir um programa. Meu querido, Deus te abençoe. Eu não vou te pagar 5 mil para produzir um programa. Isso não existe. Para isso existem contratos. Para isso existe valor de mercado. Por isso que existe. Para isso existe uma coisa de piso. O piso, entenda, o piso quem faz não é sindicato e nem governo. O piso quem faz é o mercado, mas o Lula odeia o mercado. Entenda isso. Há uma cadeia nisso aí. Quando você joga salário mínimo, você achata o trabalhador. Você achata o trabalhador? Não, não é piso a partir de 2000. Não. Desestimula, não. Eu acho, pastor, que o piso salarial a partir de R$2.000 vai desestimular o empreendedor. Não vai não. É porque só a nossa economia, tá vendo? A economia está tão amarrada em cima de salário mínimo que quando a gente tenta tirar o salário mínimo, não, mas aí você sabe para quanto era para estar o nosso salário mínimo? Desde que o salário mínimo foi a indexação da economia, nós brasileiros, éramos para ter o salário mínimo de R$5.300. O salário mínimo hoje, em 2023, era para ser de R$5.300, para acompanhar a inflação. No entanto, estamos em R$1.300, um pouco mais de R$1.400. Entenda, quando você gera um piso, o empresário ele vai empregar com base naquilo que ele tem de faturamento, com base naquilo que ele tem de giro de capital, ou capital de giro. Eu não sou maluco de contratar alguém que ganha 5 mil, você não tem condições de pagar 5 mil a ele. Entenda isso. Isso, quando você... Então, essa questão é complicada. Aí você acaba com o mercado, você arrebenta com o mercado. Você acha que o empresário... mas o empresário... Sim, mas entenda, quando você faz contrato, existe uma coisa no contrato chamada qualificação. Qualificação, formação, expertise. Existe uma coisa no contrato, experiência de trabalho. Então, tudo isso é levado em conta no contrato. É como jogador de futebol. Você vê, não tem piso para o jogador, o atleta de futebol não tem piso. Ele ganha quanto ele vale, ele faz o valor dele. Ele faz o valor dele. Entenda? Quando tem jogador que ganha 1,5 milhão por mês, e tem jogador que joga no mesmo time do cara que ganha 1,5 milhão e ganha 700 mil. Por que um ganha 1,5 milhão? Porque há vários valores em volta daquele nome, há vários valores em volta daquela performance, há vários valores ali, a mídia, a venda de produtos, ou seja, entende isso.
Se você pegasse um clube de futebol, pegasse os jogadores, todo mundo ganhando 100 mil por mês, não vai ganhar nada nunca. Sim, olha só, não é que o empresário prefere escravos. Não, eu não vou defender nenhum, mais do que eu defendo o trabalhador aqui, estou para ver. É que o empresário, ele é arrochado. No dia que vocês tiverem uma empresa e começar a pagar os impostos, o empresário ele é arrochado com uma série de impostos, além do imposto de renda. Então, quando você tira essa indexação de mercado sobre o salário mínimo, você ajuda os dois, você ajuda o tomador de serviço, o prestador e o tomador. O cara, para ter um funcionário, ele paga o dobro do salário para ter um funcionário. Para ele assinar uma carteira, ele vai pagar o dobro da pessoa que a pessoa ganha. Nem ele, nem olha só, nem ele e nem o empregado se beneficia com isso, só o governo. Fora 13º, férias proporcionais, e vai embora, indenizações. Então, o que ele tem que retirar para o empregado ou para o funcionário é o dobro que ele vai pagar quase do salário. Se ele paga 2 mil, vai pagar 4, se paga 3, paga 6. Então não era melhor sentar com a pessoa e falar assim, olha só, eu vou te dar 3 mil mais 1.500, você vai ganhar 4.500. Eu deixo de ganhar 1.500, você ganha 1.500. Lígia, então, você entende? Quando você tem contrato legal, não é de boca não é no papel de pão não, contrato registrado em cartório, contrato que vá para o Ministério do Trabalho, mas é contrato de prestação de serviço. Não, o empregador, claro, chega no final do ano, a gente fica desesperado, é 13º para tudo quanto é lado, é férias proporcionais para tudo quanto é lado, é férias para tudo quanto é lado. O cara fica desesperado, eu sei, gente. Eu digo que o nosso trabalhador, ele é explorado. O trabalhador no Brasil, ele é explorado. Eu sou a favor do trabalhador. E ninguém ganha, nem o empresário, nem o trabalhador. Ninguém ganha.